boa noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. O Supremo Tribunal Federal liberou o contrato de 22,6 bilhões de reais, válido até 2046, para a implementação do corredor BRT-ABC na Grande São Paulo pela Next Mobilidade. O contrato desse BRT foi feito sem licitação e é uma prorrogação de um contrato firmado em 1997, que visa trazer mais investimentos e amplificações de serviços. Em relação ao caso do BRT-ABC, o contrato original é do corredor que liga o Terminal São Mateus até o Brooklyn, passando pelo Jabaquara e Diadema. A prorrogação engloba 111 linhas da IMTU. O BRT-ABC já deve ter trechos entregues no primeiro semestre de 2024 e, quando pronto, deve atender 200 mil pessoas por dia. No interior do estado, o Ministério Público de Ribeirão Preto foi acionado por empresas de ônibus para investigar rabeiras em veículos da nova frota da cidade. Os novos coletivos chegaram não tem nem 2 semanas e já estampam marcas de mão e riscos na lataria, que demonstra que algumas pessoas, especialmente jovens, têm pego uma carona ali na parte traseira, o que é um risco e até um crime, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O crime de periclitação é quando a atitude de alguém oferece risco para a própria vida e também para a vida do próximo. A pessoa que se apoia na traseira do ônibus pode ser multada, assim como o motorista que não proíbe a prática. A prática tem se tornado comum em Ribeirão Preto, sendo que um dos motoristas já registrou cerca de 100 boletins de ocorrência na polícia por vandalismo. O advogado Paulo Braga, do consórcio pró-urbano, que administra o transporte na cidade, disse que tem conhecimento da situação e já acionou o Ministério Público e a Polícia Militar. Ele ressalta que essa prática dos jovens pegarem nas rabeiras dos ônibus coloca em risco a vida de todas as pessoas. Quando o motorista para o ônibus para chamar a atenção, são alvos de violência, como atiramento de pedras e socos, que podem inclusive causar uma lesão grave. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que o sistema de transporte coletivo da capital amazonense terá 14 ônibus elétricos em operação até o fim deste ano. A declaração foi feita durante a apresentação da primeira unidade, comprada pela empresa Eucatur, que vai operar pela linha 125, que liga a Universidade Federal do Amazonas até a região central. A segunda unidade deve ser entregue em outubro e o restante em dezembro. Ainda neste ano, serão apresentados também 104 novos ônibus movidos a diesel, já equipados com a tecnologia Euro 6, que reduz as emissões de poluentes em até 75%. Todos esses coletivos terão ar-condicionado. Para 2024, o prefeito informou que está prevista uma frota nova, entre 150 e 200 ônibus, todos eles a diesel e com ar-condicionado. Novas unidades elétricas não estão descartadas. O modelo entregue nesta semana tem carroceria da Caio, do modelo E-Millennium, e chassi da Mercedes-Benz com tecnologia da Eletra e baterias da WEG. No Rio Grande do Sul, a Nortran Transportes Coletivos, de Porto Alegre, teve sua proposta de aquisição de novos ônibus para o transporte coletivo, aprovada pelo Refrota, Programa do Governo Federal para a Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano. O valor de financiamento aprovado é de 13,8 milhões de reais e vai ser feito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A seleção da proposta também foi feita no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana, o ProTransporte. O programa, que faz parte do Ministério das Cidades,
usa como recurso o FGTS. O objetivo é ampliar a eficiência dos prestadores de serviço de mobilidade urbana e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população por meio da aquisição de novos ônibus. A Aviação Águia Branca apresentou o primeiro dos 4 ônibus da empresa, que vão contar com uma plotagem especial do Comitê Olímpico Brasileiro, com o slogan "Vai com tudo, Brasil". O ônibus vai rodar em diversas linhas da empresa e vai levar para diversos cantos do Brasil o espírito esportivo do comitê. Ele vai acompanhar a delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos deste ano e nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. A Águia Branca é uma das patrocinadoras do evento. Lá no site da empresa, há uma votação para a escolha da plotagem do terceiro ônibus. O primeiro veículo foi apresentado nesta semana e o segundo já teve sua pintura escolhida. A votação acontece entre os dias 18 e 24 deste mês no site www.aguiabranca.com.br/cob. O promotor de justiça José Franklin Andrade de Souza, do Ministério Público da Bahia, moveu uma ação civil pública contra a Aviação Novo Horizonte, em razão de irregularidades denunciadas na prestação do serviço de transporte em Bom Jesus da Lapa. O processo foi apresentado nesta semana e foi confirmado pelo plantão de assessoria de imprensa do órgão. Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a Justiça decrete a indisponibilidade de bens da empresa e também de seus sócios, Edgar Abreu Magalhães, Elvia Barbosa Azevedo Magalhães e Isaac Azevedo Magalhães. A Novo Horizonte não pode ainda operar em Bom Jesus da Lapa com veículos sem licença da Agerba ou com licença expirada, sob pena de multa no valor de R$10 mil para cada ônibus, a ser comprovada mediante registro de boletim de ocorrência, fotografias ou termos de declarações e comprovante do bilhete de passagem. Além disso, o promotor pede que a Justiça determine que a Aviação Novo Horizonte e seus sócios paguem, solidariamente, o valor de R$500 mil a título de danos morais coletivos e o valor de R$1 milhão por danos sociais. O promotor diz que o MP recebeu representação, relatando que os ônibus da empresa quebravam frequentemente durante os percursos e, após a quebra, não havia imediata realocação em outros ônibus ou táxis para a finalização do trajeto. Além disso, os passageiros eram obrigados a esperar por diversas horas, muitas vezes durante as madrugadas, sem qualquer assistência de alimentação ou hospedagem. Os ônibus circulavam com um aparelho de ar-condicionado defeituoso, submetendo os consumidores a extremo desconforto e condições insalubres, inclusive em ônibus semileito. Não havia sequer a possibilidade de abertura das janelas e iniciavam ou terminavam as viagens muitas e muitas horas após o tempo indicado na oferta do serviço, dentre outros problemas. A ação civil cita também a Agerba, que gerencia os transportes no estado da Bahia. O MP pede que, no prazo de 30 dias, a agência tome diversas medidas para fiscalizar melhor os serviços, como: estabeleça no terminal rodoviário de Bom Jesus da Lapa um fiscal para atuar com exclusividade em horários comerciais. Implemente um sistema de plantão em horários não comerciais, entre as 6 da tarde e meia-noite. Apresente em 30 dias, por meio de fiscais indicados em regime de exclusividade e de plantão, relatório mensal de todos os veículos da Novo Horizonte que partiram de Bom Jesus da Lapa, com indicação de placa e de licença, tendo como ponto de origem Bom Jesus da Lapa. E impeça que qualquer veículo da empresa faça o embarque de passageiros, sem estar com a devida licença válida e dentro do prazo. Segundo o MP,
A Novo Horizonte realiza transporte intermunicipal e interestadual. Dentre os itinerários fornecidos pela empresa na ida e na volta, estão os seguintes percursos: Salvador Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Lapa Montes Claros e outras rotas. Tava na hora de alguém fazer algo com a Novo Horizonte, né? Já falamos aqui no canal diversas vezes dessa empresa, dos problemas que ela enfrenta, e nada estava acontecendo. Finalmente, glória a Deus, o MP da Bahia está fazendo alguma coisa, porque se for depender da Gerba, a Novo Horizonte deita e rola com a cara do povo. Finalmente, fizeram algo. Parabéns. Como todo mundo sabe, seguimos aqui no canal acompanhando a novela da Itapemirim. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda instância, negou o recurso da Aviação Garcia para a concessão de tutela antecipada e contra o arrendamento de linhas da Itapemirim Caiçara para a Suzantur. O mérito do processo ainda prossegue em análise. Primeiro, a Garcia pediu para operar as linhas, alegando ter proposta mais vantajosa, experiência em gestão de linhas de transporte interestadual e também pela situação emergencial vivenciada, nos termos da fundamentação exposta. Aí sim, depois do período de arrendamento, pelo pedido da Aviação Garcia, as linhas seriam disputadas em uma espécie de licitação. A decisão que negou os pedidos da Aviação Garcia é um acórdão, ou seja, em turma tomada por mais de um juiz. Além do desembargador relator Azuma Nishi, participaram do julgamento os desembargadores Fortes Barbosa e Franco de Godoy. O resultado foi unânime. Com a decisão, as operações em forma de arrendamento por até 2 anos pela Suzantur, que criou a Nova Itapemirim para os serviços, continuam normalmente. O Grupo Itapemirim teve sua falência decretada em 21 de setembro de 2022, pelo juiz de primeira instância João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na mesma decisão, o magistrado atendeu o pedido da Suzantur para operar em forma de arrendamento por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, as linhas que eram autorizadas pela NTT, as empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. Lá no início, quando a falência aconteceu e o arrendamento foi proposto, a Aviação Garcia também tinha feito uma proposta. Inicialmente, ela queria de fato operar todas as 132 linhas, que eram de responsabilidade da Itapemirim e da Caiçara. Depois, ao longo do processo, a Garcia mudou sua proposta para somente operar as 68 linhas que eram autorizadas à Caiçara, se concentrando em eixos do Sul e do Sudeste, com destaque para as linhas São Paulo-Rio e São Paulo-Curitiba, por exemplo. As propostas da Suzantur e da Garcia são diferentes. A Suzantur ofereceu 1,5% de repasse sobre a receita líquida para a massa falida do grupo, de todas as vendas das passagens, com uma garantia mensal de R$200 mil. Ou seja, mesmo se não vendesse R$200 mil em passagens, por mês, este valor já estava garantido na conta. Vendendo mais, entraria um valor maior. Já a Aviação Garcia, por sua vez, ofereceu um percentual maior de repasse sobre a receita líquida, 1,65%. Mas a empresa do Sul não apresentou nenhuma garantia de valor mínimo para repasse. A Garcia hoje é um dos maiores conglomerados rodoviários do Brasil e usou este argumento para convencer a Justiça de que teria mais condições de operar as linhas, já com uma frota consolidada, pontos de apoio e estruturas, achando que poderia convencer a Justiça, alegando que a Suzantur
até então operadora de ônibus urbanos no ABC Paulista, não teria experiência rodoviária. Na petição, a Aviação Garcia chegou a usar postagens de Facebook, feitas por busólogos, mas a Justiça não entendeu haver credibilidade neste tipo de material. De acordo com o entendimento da Câmara Julgadora, o arrendamento para Suzantur não traz nenhum prejuízo ao setor rodoviário. Portanto, também sob esse aspecto, não se verifica qualquer prejuízo financeiro ou operacional para as empresas rodoviárias atuantes no ramo, pontuando que inexiste nos autos qualquer notícia de restrição de ordem técnica para novas outorgas. Na decisão, os desembargadores entenderam que justamente por causa da garantia de pagamento mensal de R$200 mil pela Suzantur, a proposta é mais vantajosa para os credores. O despacho da Justiça traz também os mesmos entendimentos usados para negar os pedidos da NTT contra o arrendamento da Suzantur, a respeito de que a empresa tinha seu termo de autorização válido até 25 de outubro de 2025 e pode sim fazer o uso das licenças operacionais da Aviação Itapemirim e da Caiçara. Ainda sobre a utilização das LUPs pela Suzantur, o despacho destaca que a decisão de primeiro grau, que foi mantida, entende que não há problemas neste fato, porque as LUPs da Itapemirim e da Caiçara, que faliram, não foram canceladas. Bom, pessoal, eu vou resumir para quem ainda não entendeu. A Garcia tomou uma burdoada na orelha da Justiça Paulista e deve voltar para casa com o rabinho entre as pernas. A escolha da Suzantur para operar as linhas da Itapemirim, em tese, é justa. Porque pensa só, a empresa do ABC Paulista, mesmo não tendo estrutura, fez uma proposta melhor, com garantias, e falando que iria operar todas as linhas, o que de fato está acontecendo. Já a Garcia, mesmo com toda a sua pompa, estrutura, frota e etc., não ofereceu nenhuma garantia. E no fim das contas, queria apenas o filé mignon, as linhas gordas da Caiçara. É uma situação bastante complicada. Mas eu quero saber, qual a sua opinião nesse tema? Fala aqui nos comentários. A maior plataforma de intermediação de viagens do país, a Buser, está autorizada a operar novamente no Paraná. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que atendeu uma reclamação da startup e derrubou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em junho, o então vice-presidente do TRF4, Fernando Quadros da Silva, liberou as operações da Buser em viagens interestaduais de fretamento, saindo e chegando do Paraná. Na ocasião, o magistrado suspendeu acórdão da 3ª turma do TRF4, de 31 de agosto de 2021, que proibia a Buser de fazer a intermediação de viagens de ônibus fretados, ligando cidades paranaenses a municípios de outros estados. A ação contra a Buser foi movida pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos estados do Paraná e de Santa Catarina, a FEPASC. No entanto, quase um mês depois, Quadros virou presidente do tribunal e o novo vice-presidente decidiu revogar a decisão. Diante disso, o ministro do STJ, Mauro Luiz Campbell Marques, entendeu que ao revogar a determinação de Fernando, o vice-presidente do TRF4 usurpou da competência, uma vez que o recurso especial já havia sido admitido, não sendo mais da competência do Tribunal de Segunda Instância. Na decisão, Campbell diz que a proibição da operação da Buser no Paraná representa dano irreversível ou de difícil reparação, consistente na perda da receita da plataforma, com desdobramentos inclusive no pagamento de funcionários e colaboradores. A decisão estabelece ainda que a presidência do TRF4 apresente nos próximos 10 dias esclarecimentos
e também num prazo de 5 dias, para que o Ministério Público Federal apresente um parecer. Giovanni Ravagani, diretor-geral de compliance da Buser, diz que se trata de uma decisão inédita e importantíssima. É a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade e o direito da Buser de operar. A decisão apenas consolida o entendimento que vem sendo aplicado diuturnamente no judiciário brasileiro a favor da inovação. Sabemos que a Buser incomoda aqueles que se preocupam em manter o status de privilégios, mas temos certeza de que a tecnologia é uma realidade que veio para ficar e que beneficia toda a sociedade. E atenção, a Buser já retoma nesta semana as viagens entre São Paulo e Curitiba, e São Paulo e Maringá. Já as rotas para Curitiba, saindo de Campinas, voltam na próxima semana. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no setor rodoviário. A gente volta já já. O governo federal suspendeu a compra de 16,3 mil ônibus escolares, através do programa Caminho da Escola. R$1,5 bilhão seriam investidos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação. O Ministério não deu detalhes da suspensão, mas há uma conversa de que as fabricantes estariam insatisfeitas com as especificações técnicas dos modelos de ônibus, que, em tese, iriam beneficiar apenas uma parte das concorrentes. Com isso, foram feitas impugnações no edital de licitação. A Mercedes-Benz cedeu para a Cruz Vermelha do Brasil um ônibus que vai ser usado como unidade básica de saúde da mulher. A Prefeitura de Formiga, em Minas Gerais, vai fazer uma audiência pública para discutir o transporte coletivo da cidade. A sessão vai acontecer na próxima terça, dia 12, na Câmara de Vereadores. Em Timóteo, os vereadores da cidade instauraram uma CPI para investigar possíveis irregularidades no transporte público. Daqui a um mês, quem é usuário do transporte coletivo de Araçatuba, no estado de São Paulo, vai pagar uma passagem mais cara. O valor vai subir dos atuais R$ 5,00 para R$ 5,30. Também em São Paulo, o projeto Busão Legal mais uma vez fez a diferença na vida de muitas famílias carentes. O projeto, que todo ano une diversas empresas do estado, distribuiu para o Fundo Social de São Paulo mais de 1.000 cestas básicas, que vão ser destinadas para essas famílias. Empresas como a Pássaro Marrom, Danúbio Azul, Piracicabana, Lira Bus e Santa Cruz participaram do evento. Segundo o governo federal, pessoas carentes gastam 40% do salário na compra de comida. No Rio de Janeiro, agora é lei. Todos os ônibus da cidade devem ter um adesivo em assentos prioritários e reservados para quem tem o transtorno do espectro autista. A Urbis de Curitiba apresentou seu plano de eletromobilidade para o transporte público da capital paranaense. O plano de descarbonização da cidade prevê que até 2030, 30% da frota de ônibus seja elétrica. O percentual atingiria 100% em 2050. Segundo a Prefeitura, os primeiros ônibus elétricos da capital paranaense começam a circular em junho de 2024 e serão 70 coletivos, nas linhas Interbairros 2 e nos Ligeirinhos. Todo esse projeto vai contar com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O prefeito Rafael Greca já esteve em conversas nessa semana com o banco. No Ceará, o prefeito de Fortaleza está pedindo a autorização para um financiamento junto ao BNDES de R$ 50 milhões
para a compra de 19 ônibus elétricos para a capital cearense. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Bora pro nosso sim ou não de hoje. A pergunta é a seguinte: a aviação Novo Horizonte precisa passar por mudanças? Sim ou não? E o que precisa mudar? Falem aqui nos comentários e respondam nossa enquete na aba Comunidade. E antes da gente encerrar, uma última notícia. As fabricantes de ônibus do Brasil estão com medo das montadoras chinesas. Elas estão querendo um imposto de 35% em relação a carros, ônibus e caminhões elétricos importados. A participação chinesa na América do Sul subiu, enquanto a brasileira caiu. Os fabricantes estão preocupados com o chamado efeito China. E pessoal, um aviso importante. Na próxima sexta, teremos aqui no Jornal do Ônibus o Respondendo Comentários. E quem quiser participar, deve enviar sua dúvida sobre qualquer assunto do mundo rodoviário nos comentários deste vídeo. Eu vou responder na próxima sexta, beleza? É assim também, né? Vou responder na medida do possível. Se for uma pergunta muito difícil que eu não saiba, aí fica difícil pra gente responder. Mas assim, pode mandar o que vocês quiserem, mandem a dúvida que nós vamos responder na próxima sexta. Lembram que quando a gente estreou o novo formato do JO, eu tinha prometido que teria o Respondendo Comentários uma vez ao mês? Pois bem, ele voltou e a gente vai ter esse quadro sempre uma vez ao mês aqui no JU. Bom, assim nós terminamos a edição de hoje do Jornal do Ônibus. Agradecendo a você pela sua companhia e pela sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe o seu like, comente e compartilhe. A gente volta amanhã aqui na programação com 2 vídeos para vocês, trazendo as principais notícias do setor rodoviário para você. A gente termina essa edição com imagens de Belo Horizonte para você. Uma ótima noite e até amanhã.